A Semana da Arte Moderna foi um evento que marcou época ao apresentar novas ideias e conceitos artísticos, como a poesia através da declaração, que antes era só escrita, a música por meio de concertos, que antes só havia escritores sem acompanhamento de orquestras sinfônicas, e artes plásticas exibida em telas, esculturas e maquetes de arquitetura, com desenhos arrojados e modernos. Uma das principais figuras centrais desse evento foi o Mário de Andrade. No primeiro dia, o espetáculo teve início com a conferência confusa de Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna. Uma das obras que estiveram em exposição durante a Semana da Arte Moderna foi O Homem Amarelo, de Anita Malfatti, que foi pintado de 1916 a 1918. No segundo dia, a principal atração era para ser Guiomar Novaes. Ele aproveitou o intervalo do espetáculo para trocar alguns clássicos, o que foi claramente aplaudido pela plateia. Menage de Picture foi a principal atração da noite. Ele fez uma palestra sobre arte estética e apresentou novos artistas com novos conceitos. Ronald de Andrade acabou recitando o poema Os Sapos, que era claramente uma sátira. As vanguardas europeias representam o conjunto de movimentos artísticos que aconteceram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX, quando também ocorreu a Primeira Guerra Mundial. As vanguardas artísticas que se destacaram foram o expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. O cubismo rompeu princípios de tradição clássica e buscou novas soluções para a representação artística, como a decomposição, fragmentação e, principalmente, a geometrização das formas. Foi um movimento artístico cuja principal característica é a observação da realidade sobre diferentes perspectivas e passou por 3 fases. A primeira, pré-analítica ou cisaniana, de 1907 a 1909. A segunda, analítica ou hermética, de 1909 a 1912. A terceira, sintética, de 1912 a 1914, e teve como principais pintores Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Léger e Diego Rivera. Um exemplo de pintura cubista é a Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso. O expressionismo surge em 1905 na Alemanha e é uma arte subjetiva e dramática. Tem como suas características o deforme em cores vibrantes e também fugir do padrão de pintura tradicional e acadêmica da época. Isso porque o expressionista, o pintor expressionista, ele queria transmitir os sentimentos do homem e da sociedade na época. Podemos perceber, só de olhar para as obras, que elas estão voltadas para um tom mais sombrio, mais patético e absurdo. É um bom exemplo de absurdo e sombrio e patético é a tela O Quarto em Arles, de Van Gogh, onde muitos dos que viram a tela citam que sentiram sensações ruins, por exemplo, como de claustrofobia, devido à pintura, às técnicas que Van Gogh usou. As cores também influenciam, né? Os móveis levantados, como se estivessem flutuando, e dentre outras características expressionistas. Mas a que eu quero mesmo citar aqui é talvez a mais conhecida, a obra O Grito, de Ed Van Merch, que eu escolhi ela simplesmente por ser uma obra muito interessante, que nos passa sensações sombrias, ruins. Mas além disso, existe um relato dele 1 ano antes de pintar essa tela, de fazer esta obra. Ele relata passo a passo o que ele sentiu. E é o que também nós podemos sentir, né? O que nós temos de entendimento também. E é um entendimento genuíno, por isso eu preferi citar também O Grito. Eu vou ler o que ele escreveu 1 ano antes de fazer O Grito. Eu estava caminhando pela estrada,
com 2 amigos, quando o sol se pôs. De repente, o céu ficou vermelho, como sangue. Eu parei e me encostei contra a cerca, me sentindo incrivelmente cansado. Línguas de fogo e sangue esticadas sobre o fiord preto azulado. Os amigos continuaram andando, enquanto eu ficava para trás, tremendo de medo. Então ouvi o enorme grito infinito da natureza. E esse foi o relato de Martin, um ano antes de pintar o grito, de compor a tela. E é isso. Bom, o futurismo faz parte dos movimentos da vanguarda europeia, que surgiu no século XX. Os países que foram bastante influentes nessa época foram a França, a Rússia e também o Brasil. Esse movimento ele enaltece bastante a audácia e a revolução. Ele exalta também a vida contemporânea, com destaque nas tecnologias e nos aparatos industriais. Uma das obras que pode ser citada, nesse caso, é o quadro Ponte do Brooklyn, de Joseph Stella. Essa obra ela representa bastante esse movimento pelo uso de cores vibrantes, né, que a gente vê tons de azul muito vibrantes, e de contrastes também. A desmaterialização e abstração dos objetos também, que a gente pode observar. Assim como os traços que sobrepõem a imagem, né? Que a gente pode ver traços mesmo sobrepondo a imagem, dando, assim, essa ideia de movimento bastante e velocidade também. Das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Ele fazia também uma crítica às guerras e à burguesia, criticando bastante também o consumismo. O dadaísmo ele é associado a 2 técnicas, que são a de colagem, em que diferentes materiais são colocados um ao lado do outro ou sobrepostos, com a ideia de criar a imagem. E o outro é o ready-made, que pode se dizer que é o mais conhecido, em que objetos são deslocados de seu contexto para outro. Um dos exemplos é a obra Fonte, de Marcel Duchamp. Ele pegou um mictório e colocou em uma galeria de arte. Gerou muito estranhamento. Esse estranhamento pode-se dizer que é a intenção ao criar uma obra desse tipo. O tema do dadaísmo era a destruição também é a criação. O surrealismo foi um movimento vanguardista que teve início no século XX em Paris, que tinha como principal característica a expressão do pensamento livre, regrada apenas aos impulsos do subconsciente e que renegava todos os padrões morais e sociais da sociedade daquela época. Um dos principais artistas que representavam o surrealismo era Jean Miro, que teve como seu principal quadro, que foi considerado uma das capas do surrealismo, foi o Carnaval do Arlequim, que foi pintado entre 1915 e 1916.